Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje vamos falar sobre a notícia divulgada no UOL pelo Lucas Musetti sobre a possibilidade da vinda do Neymar e a reunião que houve com o ex-presidente e futuro candidato à presidência no ano que vem, Marcelo Teixeira. Vamos falar também mais um pouco sobre Marcos Leonardo, né, que segue afastado no time, e mais informações sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Mas antes eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que vocês possam sempre estar bem atualizados com informações do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar de Neymar. Já pensou a chegada do Neymar, como que mudaria o patamar do time? É claro que essa reunião, essa notícia que saiu ontem, ela pode também, ter sido uma jogada política do Marcelo Teixeira para fortalecer ainda mais a sua candidatura, que ele ainda não coloca de forma aberta a todos, mas ele já se move há bastante tempo nos bastidores, junto com outras lideranças, para fortalecer uma possibilidade de candidatura para o próximo pleito. Apesar de poder ter sido ali uma jogada política, é fato que o Neymar já manifestou interesse de jogar, de voltar ao futebol brasileiro. E claro que essa volta ela seria para o Santos, onde ele tem história, mas também a gente tem que ver o lado que o Santos ele tem que se manter na primeira divisão se quiser almejar essa possibilidade. O Marcelo Teixeira, segundo apurado, ele perguntou a possibilidade do Neymar vir de imediato, ou seja, a partir do ano que vem. O Neymar não tem, nesse momento agora, ele não tem intenção de ficar no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain libera o jogador, mas por uma multa de 100 milhões de euros. Já há uma proposta do clube árabe com cifras milionárias para o Neymar receber o dobro do que ele recebe, e existe uma possibilidade dele se transferir para o futebol árabe. Agora, o que vai ser discutido nisso é que o staff do Neymar ele vai pleitear um contrato de no máximo 2 anos. O Neymar não tem intenção de fazer um contrato longo, até porque a intenção do Neymar posteriormente é vir jogar no Brasil. A possibilidade de chegada do Neymar, por exemplo, no ano que vem, ela é muito remota, porque, como eu disse, ele tem um contrato com o Paris Saint-Germain, vai ter que ser contratado por um time. Poderia haver a possibilidade dele ser contratado e receber um empréstimo, mas que benefício que teria um time, mesmo um time árabe, de pagar o dobro para o Neymar e depois o Neymar vir por empréstimo? Não faria muito sentido. Segundo o próprio pai do Neymar, a intenção do Neymar é o Neymar disputar a última Copa do Mundo vestindo a camisa do Peixe, ou seja, ele vir próximo do meio do ano de 2025, ou seja, daqui a 1 ano e meio. Então, e aí sim, disputar uma Copa do Mundo vestindo a camisa do Peixe e depois encerrar a carreira, encerrar a carreira no Santos. Isso realmente mudaria completamente, se a gente parar para pensar a chegada do Neymar. A gente sabe que é um jogador extraterrestre, mesmo com a idade que ele possa ter daqui a 2 anos, ele vai jogar muito mais do que os jogadores que jogam hoje e que jogarão na época o Campeonato Brasileiro, porque realmente é um jogador muito acima da média. Nós já tivemos, por exemplo, a volta na época do Robinho, que voltou para o Peixe por 2 vezes e nas 2 vezes jogou bem, mesmo com a idade mais avançada, ele teve um papel importante, inclusive jogou naquela época com aquele super time com o próprio Neymar, e Ganso e companhia. Então, realmente seria um ganho muito grande. A gente imagina ali a chegada do Neymar. Com o Neymar, vem mais visibilidade para o Santos, mais ações de marketing, vem também a possibilidade da chegada de outros grandes jogadores, porque quem não se lembra, na época que o Neymar esteve aqui, todo mundo queria vir para o Santos, porque sabia da qualidade daquele super time. Então o Santos tinha mais possibilidade do jogador vir para o Santos e falar: eu quero jogar nesse time, eu quero jogar com o Neymar.
né? E isso agrega muito para a instituição Santos Futebol Clube. Então só seriam benefícios, né? Mas é claro que para isso o Santos tem que se manter na primeira divisão. Senão o sonho de Neymar fica distante. O Neymar não vai vir para disputar a segunda divisão, de forma alguma. Aí ele optaria por outro time, por uma questão de carreira, e, enfim. Isso geraria para o Santos enormes prejuízos. Por isso que esse momento agora a gente tem que torcer junto, apoiar o time, para que o Diego Aguirre consiga, né, dar liga nesse time, fazer a equipe melhorar um pouco o seu desempenho e se livrar de vez do rebaixamento, né? Então a gente espera muito que essa notícia, né, da chegada do Neymar, essa possibilidade, né, ela possa se concretizar em muito pouco tempo. Mas eu acho pouco provável que em 2024, por exemplo, a gente possa ver o Neymar. A gente sabe que o futebol é muito dinâmico, muita coisa pode acontecer, né? Às vezes, né, vai que o Neymar se transfere de clube e fica 6 meses no clube, mas é difícil, né? É difícil porque ele vai ter um contrato e as cifras são milionárias, né? Então fica muito difícil. Mas o mais provável mesmo é que ele venha dentro desse período, que já é, né, uma intenção do próprio Neymar, do seu pai, né, do seu staff, para que ele venha aí em meados de 2025 e aí ele possa encerrar a carreira no Peixe. Agora, com relação ao Marcos Leonardo, o Santos ele não conseguiu, né, pelo menos até agora, um acordo, né? O Alexandre Galo já na Vila Belmiro vai ser apresentado hoje, mas já chegou ontem, né? Já iniciou os trabalhos, o Alexandre Galo, e ainda não houve nenhuma mudança com relação à questão do Marcos Leonardo. Ele segue treinando em afastado, ele diz que não joga mais pelo Santos, e a diretoria ela tem que ser firme, né? Porque se existe um contrato, ele tem que ser cumprido. Houve um erro do Rueda? Todo mundo sabe que houve. Houve um erro de você fazer uma promessa para o jogador e não cumprir? Houve. O jogador tem razão em não gostar disso? Tem toda a razão. O que ele não pode é deixar de jogar pelo Santos. Independentemente se ele tem um presidente que não dá para confiar nele, o Santos não pode simplesmente ceder para o jogador e não cumprir o contrato. Está no contrato que ele tem que jogar? Ele tem que jogar. Tem a multa? Paga a multa. Se o Santos tem que ser firme, olha, você quer sair? Paga a multa. Se você quer abandonar o emprego? Abandono de emprego. O Santos tem um contrato. Se o Santos tem que cumprir um contrato, o jogador tem que estar acostumado a cumprir o contrato também. Não é o jogador faz um contrato para se resguardar, e aí quando ele não acontece algo que ele quer, ele simplesmente abandona e o Santos vai ceder. O Santos tem que ser firme, né? O Santos é uma instituição, da grandeza do Santos, não pode um jogador fazer o que quer com o Santos. Por mais que tenha havido uma promessa não cumprida do Rueda, o jogador tem que entender o momento também. Então, tem que haver esse entendimento. Se o jogador não quer jogar, o Santos tem que fazer o quê? Afasta o Marcos Leonardo, deixa treinando e afastado. Ele vai prejudicar a própria carreira. Com absoluta certeza, se o Santos for firme, ele vai ter que mudar. Ou ele traz uma proposta melhor. O Santos ainda está sendo correto, porque ele está aceitando que o jogador possa se transferir por um valor menor do que a multa. E a multa é de 30 milhões de euros. O Santos aceita 25. Então o Santos, além de tudo, ainda está cedendo. Agora, se nem com isso o jogador não trouxer uma outra proposta que seja boa para o Santos, já que ele não quer jogar, né? Que seja boa, ou ele volta a jogar pelo Santos, ou ele fica 6 meses treinando em separado. Vai ser prejudicial para a própria carreira e para futuras propostas. Então o Santos tem que ser firme, o Santos não pode ceder. Né? O Santos ceder nesse momento, ele tem que dar o exemplo. O Santos vai perder dinheiro. O Santos tem que ser firme. Ele tem um contrato, se não tiver, o jogador é obrigado a pagar. O Santos vai e pode requerer isso na justiça. Se existe um contrato, se está no contrato, o Santos está respaldado. Ele não pode ceder. Ou o jogador que está sendo mal instruído pelo staff muda a postura, volta a jogar no Santos. Vai jogar sem vontade. Vai jogar sem vontade, vai prejudicar a ele próprio. O jogador depende do futebol dele. Então ele tem que ser profissional. Respeita o contrato, não quer mais jogar, joga mais 6 meses, depois vai embora. Ajuda o clube, melhora o seu próprio passe. Né? Vai ser vendido por um valor maior. Às vezes o jogador se perde
a carreira de futebol é muito curta. Se ele ficar ali mais 6 meses, 1 ano, ele pode ser vendido, sair pela porta da frente do Santos Futebol Clube, porque ele está sendo ingrato com o Santos, né? Ele pode sair pela porta da frente e ainda valorizar o seu próprio passe. Então, agora a diretoria santista tem que ser firme, no meu entender, e não pode ceder, né? Se não quiser treinar, aí deixa ele treinando em separado, e aí depois ele vai ter que mudar a postura dele, senão ele vai prejudicar a própria carreira. Tá certo? E aí, vamos ver o que o Santos vai fazer nesse meio tempo para tentar trazer mais algum jogador, né? Ainda não tem sido ventilado algum nome, né? E vamos esperar aí nos próximos dias, como a diretoria agora vai estar trabalhando com a sua nova coordenação técnica, com o Diego Aguirre, para tentativa de trazer mais jogadores que possam agregar. Seja 1, 2 ou 3 jogadores, né? O que vier vai auxiliar o Santos, já que pode também perder o Marcos Leonardo, né? Seja por venda ou seja por afastamento. Tá certo, pessoal? Fiquem ligados para novas informações e novos conteúdos. A qualquer momento eu trago para vocês novas notícias, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!